Imagine que, no meio de uma terça-feira qualquer, o telefone toca. É o chefe do outro lado da linha. Mas assim, a ligação não é sobre aquele relatório que está super atrasado, nem sobre uma nova meta maluca da empresa. Nossa, esse é o tipo de ligação que já dá um frio na barriga, né? Exato. O chefe liga com uma voz toda tensa para avisar que a filha adolescente de quem atendeu a ligação, na noite anterior, encheu a cara, invadiu o quintal desse mesmo chefe e, simplesmente destruiu todos os móveis da área da piscina dele. Cara, é o tipo de situação que faz o estômago de qualquer pai ou mãe despencar na hora. É uma mistura ali bem paralisante de pânico, de uma vergonha absurda e, inevitavelmente, uma fúria incontrolável que sobe pra cabeça num milissegundo. Nossa, com certeza. E essa, na verdade, é a história real de um homem chamado Jerry. E a reação dele foi, bom, o instinto básico de quase qualquer ser humano sob uma pressão extrema dessas. Ele foi pro confronto, né? Totalmente. Ele marchou até o quarto da filha de 15 anos, segurando uma caneca de café, transbordando daquela raiva punitiva. Ele não queria sentar e conversar, sabe? Ele queria ferir de volta. É a reação de tentar retomar o controle machucando o outro. Isso, e ele tentou usar o sarcasmo como arma. Ele olhou pra garota que estava ali de ressaca e disparou então, como foi ficar bêbada? Só que a resposta da filha quebrou as pernas dele. Ela olhou bem nos olhos do pai sem recuar 1 milímetro e disse, foi ótimo e eu realmente gostei. Uau, um soco no estômago, sério. O nível de frieza nessa resposta demonstra uma desconexão relacional total ali. Naquele quarto, o pai se sentiu completamente impotente. E humilhado, né? Porque o chefe dele era o dono da piscina. A própria filha não demonstrava um pingo de remorso ou desejo de reparar aquele erro. Ela usou a apatia como um escudo mesmo, um escudo impenetrável contra a raiva dele. E é bem aí que a bomba explode. O Jerry, completamente enfurecido por essa resposta, ele atira a caneca de café com toda a força e estilhaça o espelho do armário dela. Nossa. O espelho quebra em 1000 pedaços e, de certa forma, metaforicamente, a relação dos dois também sofre uma fratura exposta naquele exato segundo. Que imagem forte, cara. Muito. E eu quero deixar essa imagem no ar por um momento, porque é a partir dos cacos desse espelho que a nossa imersão de hoje começa. O nosso objetivo hoje não é só analisar um drama familiar isolado, sabe? Até porque isso acontece em vários contextos, né? Exato. A missão dessa imersão é investigar a raiz de por que a gente reage assim quando somos traídos ou decepcionados. E mais importante, extrair conselhos práticos de narrativas antigas de como construir uma saída viável, como substituir a raiva punitiva por conexão. E a grande questão aí é entender por que a nossa resposta padrão a uma ofensa é entrar no que a gente pode chamar de matriz da punição. O nosso instinto humano, quando ferido, ele exige que o outro sofra uma dor ali proporcional. É o famoso olho por olho, dente por dente. Exato. Mas o que estamos explorando hoje, focando no capítulo 4 do nosso material base, é a construção de um modelo puramente relacional. Uma forma prática de construir conexões que não quebram, mesmo quando os piores erros acontecem no dia a dia. Então vamos desempacotar isso. Para mergulhar nisso de verdade, a gente precisa entender o mecanismo do que aconteceu naquele quarto. Qual era o objetivo real de jogar aquela caneca? Ele queria mostrar quem mandava. Isso. O Jerry não estava pensando logicamente. Ele queria retomar o controle da situação através da força, do medo e, bem, da humilhação. Certo, sem dúvida. A psicologia por trás da raiva punitiva é, no fundo, uma tentativa desesperada de controle. Quando somos humilhados, o nosso cérebro entra num estado de alerta, uma resposta básica de sobrevivência. De lutar ou fugir. Isso. O ego tenta restabelecer o equilíbrio, fazendo a outra pessoa se sentir tão pequena e assustada quanto nós nos sentimos expostos. O problema é o resultado prático disso. Despejar raiva punitiva nunca gera transformação verdadeira. O estrago já estava feito, né? Exato. A agressividade não fez a filha refletir sobre a bebida ou sobre o desrespeito. Na verdade, fez com que ela se entregasse de vez à rebelião. Ela acabou saindo de casa tempos depois e a reconstrução dessa ponte demorou anos. A punição, ela gera fuga e ressentimento, quase nunca um arrependimento genuíno.
Sabe, eu fico pensando aqui no mundo corporativo e a dinâmica é rigorosamente a mesma. É como um chefe que humilha publicamente um funcionário por um erro crasso num projeto importante. Aham, a gente vê muito isso. Muito. Fisiologicamente, o cérebro desse funcionário é inundado por cortisol. O córtex pré-frontal, que é responsável pela inovação, pelo raciocínio lógico, basicamente desliga. Ele entra em modo de sobrevivência puro. Exatamente. No dia seguinte, ele não vai ser um profissional melhor ou mais criativo, ele vai ser um profissional apavorado. Ele vai passar a esconder os pequenos erros para não ser obliterado em praça pública de novo. Com certeza. O ambiente fica totalmente tóxico, a confiança morre e a produtividade real simplesmente despenca. O medo paralisa. É um paralelo perfeito. E o medo paralisa a vulnerabilidade. É por isso que o conselho prático inicial que o Jerry recebeu de um amigo, logo depois desse incidente, é tão contraintuitivo. Qual foi o conselho? Esse amigo sugeriu uma mudança de postura drástica. Focar em mostrar à filha que o coração dele estava partido, em vez de expor a raiva. Diante de uma ofensa, a coragem de demonstrar a dor da desconexão desarma outra pessoa de uma maneira que o grito jamais conseguiria. Mostrar que o coração está partido. Isso é muito poderoso. E essa é a primeira grande dica prática para quem está nos ouvindo tentar aplicar no dia a dia. Mas isso me leva a uma dúvida muito honesta. Por que a gente está buscando respostas para uma crise moderna, como adolescente, em conselhos que têm raízes em textos teológicos de milhares de anos? Parece estranho no começo, né? Sim, porque a sabedoria antiga é a chave para desmontar a nossa raiva instintiva hoje. Dom, essa é a peça central do quebra-cabeça do capítulo que estamos analisando. Nós precisamos olhar para a antiguidade porque essas narrativas formam um alicerce psicológico de como a gente no Ocidente enxerga a justiça, o crime, o castigo e a própria autoridade. A matriz mental, digamos assim. A sociedade foi construída sobre interpretações muito específicas desses textos. Muitas pessoas enxergam a autoridade suprema, tipo a figura de Deus retratada nos textos antigos, exatamente como Jerry agiu. Um ser zangado, de pavio curto, sempre pronto para punir. É verdade, aquela imagem do juiz cósmico com um raio na mão. Exatamente. A crença popular enraizada no nosso inconsciente é essa. Um juiz que atira inundações, fogo e doenças para aniquilar quem sai da linha. E por causa disso, nós punimos uns aos outros, porque acreditamos que a punição é a linguagem básica do universo. Espera aí. Isso me parece um pouco complicado. Eu vou fazer o papel de advogada do diabo agora. Se a gente olhar para a história de Noé e do dilúvio, por exemplo, não é esse o exemplo clássico e supremo de fúria divina aniquiladora? Como isso se encaixa nessa ideia de mostrar um coração partido? É uma excelente provocação, e é aí que a leitura mais atenta dessas histórias revela uma mudança de paradigma fascinante. A narrativa do Gênesis, ela descreve um mundo tomado por corrupção e violência absolutas. Mas a resposta inicial, antes do dilúvio, não é uma explosão de raiva vingativa. Não. Não. A descrição exata, se você for lá no idioma original, aponta para um luto profundo. O texto diz que a maldade da humanidade cortou-lhe o coração. Nossa, cortou o coração. Isso é muito diferente de estar com raiva. Exatamente. A motivação primária apresentada ali é a tristeza, não o ódio. A interpretação mais profunda é de que a humanidade já estava se destruindo, trancada naqueles ciclos de depravação. Então o dilúvio não aparece como um castigo sádico, mas como um reinício drástico. Uma intervenção motivada pelo luto de ver a criação se autodestruir. Entendi. Isso muda completamente o peso da balança. Significa que o motor da ação não era o desejo de retaliação, mas a tristeza pela perda daquela relação. Mas, trazendo isso para a realidade de quem nos escuta, se a gente tirar o medo da punição da equação, a gente não vira, sei lá, um alvo fácil, não viramos os famosos passadores de pano. É o medo de todo mundo quando ouve isso. Porque assim, como a gente garante que as ações ruins tenham consequências reais sem cair na armadilha do controle pelo medo? A dor não ensina nada. Olha, o mundo real já impõe consequências inevitáveis. As ações têm peso material, sabe? Se alguém comete um crime, tem a lei.
Se alguém quebra algo, tem o custo financeiro para arrumar. O ponto de inflexão aqui não é eliminar as consequências, mas alterar a motivação interna de quem aplica a correção. Ah, motivação. Isso. A atitude do Jerry teve eficácia zero, porque a motivação dele era puramente punitiva. A mudança prática para o nosso cotidiano, o passo 2 dessa nossa sequência lógica, é respirar fundo no momento de tensão e trocar a pergunta que a gente faz mentalmente. Qual pergunta? Em vez de perguntar como eu faço essa pessoa pagar pelo que me fez, a pergunta deve ser: como eu ajudo a restaurar essa pessoa? O limite que a gente impõe não deve ter o objetivo de envergonhar, mas de interromper o dano que a pessoa causa a si mesma e à relação. Faz sentido. É sair do papel de juiz executor e entrar no papel de parceiro de resgate. O que exige um nível de maturidade emocional gigantesco da nossa parte, né? Com certeza. É muito mais difícil do que jogar a caneca. Muito mais. Mas isso levanta um problema prático meio óbvio. Se o foco não é punir, como a gente cria um compromisso real? Como se constrói um ambiente de segurança num casamento ou, sei lá, numa sociedade empresarial onde as falhas vão acontecer sem que as pessoas achem que podem fazer o que bem entenderem? Bom, a resposta histórica para essa necessidade de compromisso seguro é o conceito de cultura da aliança, que o texto explora muito bem. E para entender a profundidade disso, é muito útil analisar como os acordos eram feitos na antiguidade. O modelo de aliança feito com a figura de Abraão é o estudo de caso perfeito. Como que funcionava? Naquela época, os tratados entre líderes ou nações eram selados com rituais muito viscerais. O mais solene deles envolvia dividir animais ao meio. As partes envolvidas caminhavam por entre essas metades, o que simbolizava um juramento bem severo, do tipo: se eu quebrar os termos desta aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Caramba, basicamente um contrato de sangue super pesado, focado totalmente nas consequências da quebra. Exatamente. Mas o elemento revolucionário que surge nessa história de Abraão vira essa lógica do avesso. No momento de selar o acordo, a narrativa descreve que a representação da divindade passa por entre as partes dos animais sozinha. Sozinha? O Abraão não passa. Não, só a divindade. E a mensagem implícita que é enviada ali é extraordinária. É como dizer: eu assumo total e unilateral responsabilidade por manter esta promessa. Não há nada que você possa fazer para ser desqualificado ou destruído por este pacto. Uau, isso é muito forte. E o desenrolar das gerações prova essa unilateralidade. O Abraão, com medo, ele mente que a esposa é irmã e coloca ela em perigo. O filho dele, Isaque, repete o mesmo erro. Jacó, o neto, é um manipulador contumaz. Os bisnetos de Abraão, consumidos por inveja, vendem o próprio irmão, José, como escravo no Egito. É um desastre familiar multigeracional, basicamente. Totalmente atolados em traições, covardia e autopreservação. E mesmo assim, a aliança, a promessa inicial, não é rompida. A fidelidade é mantida apesar da traição constante. Sabe, eu tô chocada porque isso subverte toda a nossa lógica moderna de cabeça para baixo. É brilhante, é como um acordo pré-nupcial reverso. Um acordo pré-nupcial reverso. Gostei dessa analogia. Pensa bem. Num casamento comum, principalmente de alto risco financeiro, o contrato existe com cláusulas punitivas para proteger o patrimônio e aniquilar o parceiro em caso de traição. Mas o conceito dessa aliança é um contrato que diz: eu assumo o risco das suas falhas para garantir que você tem um ambiente onde nunca precise ter medo de ser honesto comigo. Exato. É o que o texto chama de uma parceria relacional sem condenação. É a criação de um espaço de segurança absoluta. E traduzindo isso para a dica prática de execução, seja com um filho rebelde ou um parceiro de negócios, significa verbalizar isso especialmente nos momentos de ruptura e crise. Verbalizar que a relação é maior que o erro. Isso. O passo prático é verbalizar que o compromisso com a pessoa é maior do que o desempenho dela no momento.
Pense no impacto de um líder que, ao ver um sócio cometer um erro que custa milhões de reais, senta na mesa e diz: "Nós vamos consertar esse rombo financeiro juntos. Vai dar trabalho, mas a nossa sociedade e a confiança que estamos construindo são mais valiosas do que o dinheiro que a gente perdeu hoje." Nossa, isso tira um peso enorme das costas. Sim, a consequência prática de trabalhar até mais tarde para cobrir o prejuízo ainda existe, sabe? Mas ela é pavimentada com segurança, e não com o terror da demissão ou da humilhação pública. E isso muda a química do cérebro da outra pessoa. Ela não precisa mais gastar energia mental se defendendo ou bolando desculpas, ela pode focar em resolver o problema junto. Mas assim, sendo muito realista sobre a complexidade humana, e quando a falha é crônica? Ah, esse é o grande teste, né? Porque o que acontece quando você oferece essa segurança absoluta, essa aliança de ouro, e a pessoa do outro lado continua pisando na bola, repetidamente? Como a gente lida com a teimosia crônica humana sem, querer explodir e jogar uma caneca na parede? Olha, essa é realmente a fronteira mais desafiadora das relações. E nos leva a entender a diferença entre exigir obediência e inspirar transformação interna. Analisando a jornada de Moisés e do povo libertado da escravidão, a gente encontra um retrato super claro dessa teimosia crônica. Eles deram bastante trabalho, né? Bastante. Mesmo depois de serem libertos e receberem a proposta de uma aliança exclusiva, a primeira coisa que o povo faz ao se deparar com a ausência temporária do líder é construir um bezerro de ouro para adorar. Eles quebram os termos do acordo literalmente na primeira oportunidade. A descrição usada para eles ali é a de um povo de dura cerviz. Dura cerviz. O que seria isso na prática? É um coração endurecido, inflexível e absolutamente focado em se proteger a qualquer custo. É uma metáfora para teimosia. Aquela clássica postura defensiva que a gente adota quando nos sentimos ameaçados ou inseguros. Sim, e a psicologia disso é vital para a nossa discussão. O problema do coração endurecido é que ele só consegue processar e reagir a um tipo de emoção, que é o medo da punição. E é o medo que afasta as pessoas, que faz o indivíduo recuar e tentar se esconder. É o que faz o funcionário mentir sobre um erro e a adolescente ser sarcástica com o pai. Tá, mas qual é a alternativa para esse coração endurecido? O texto aponta que existe um outro conceito, que é o temor relacional, ou um respeito reverencial. Esse tipo de temor atrai, ele não afasta. É o medo de magoar alguém que amamos profundamente. E isso naturalmente inibe as atitudes que destroem a conexão. Mas um coração acostumado com a punição não entende esse temor relacional de cara. Ele só obedece à força. Certo. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que quando estabelecemos regras numa casa, ou limites numa empresa, ou combinados num relacionamento amoroso, como as leis lá do Pacto de Moisés, o objetivo dessas regras deveria ser só para guiar a conexão amorosa e não servir de munição para ataques. Exatamente. O erro acontece quando pegamos essas regras e as transformamos num inventário de armas para atacar o outro quando ele falha. Se eu uso as regras apenas para ter razão e para punir, eu volto direto para a matriz do castigo. Tá, mas como a gente faz essa transição no calor do momento? Porque falar é fácil, né? Como alguém simplesmente decide abandonar o coração defensivo, a vontade de punir, no meio de uma discussão conjugal, por exemplo? Não é um processo automático mesmo. É uma escolha consciente, que vai contra a nossa biologia básica de defesa. A sabedoria antiga, através de profetas posteriores como Ezequiel e Jeremias, aponta que a solução não é criar leis mais rígidas, é passar por uma mudança interna radical. Que seria trocar a dura cerviz. Isso, é a famosa troca do coração de pedra, que é esse coração fechado e pronto para a guerra, por um coração de carne. O coração de carne é suave, é disposto a ouvir e capaz de empatia. E a chave mecânica e psicológica para fazer isso é entender como funcionam os nossos neurônios espelho. Neurônios espelho? Como assim? Se alguém grita com você, o seu coração de pedra exige que você grite de volta. É o reflexo. Para quebrar o ciclo, alguém precisa absorver o golpe emocional sem refleti-lo de volta. É a capacidade de receber a agressão verbal
respirar fundo e, em vez de devolver a ofensa, dizer algo vulnerável. Nossa, tipo o quê? Tipo dizer, a forma como você está falando comigo me machuca profundamente, mas eu não vou desistir da nossa conversa. Cara, isso gera um curto-circuito no sistema de defesa do outro. A pessoa não tem como continuar brigando no mesmo nível. Isso é poderoso demais e também incrivelmente desgastante. O que estamos descrevendo exige que alguém pague a conta emocional da briga. E a nossa tendência natural é o oposto, né? Se alguém me fecha no trânsito de propósito, eu quero mais é que essa pessoa bata o carro logo na frente para eu sentir que a justiça foi feita. É o instinto básico humano. Sim. Se somos traídos, a gente quer ver o traidor sofrer. A proposta dessa aliança é que, para salvar a relação, nós arquemos com a despesa do perdão, em vez de cobrar a dívida até o último centavo de culpa da outra pessoa. Por exemplo, no caso de um acidente de carro bem leve, eu tenho o direito legal de exigir que o outro pague o amassado do meu carro. Mas se for um familiar e eu quiser proteger a nossa relação, eu posso simplesmente escolher absorver o custo financeiro para não gerar ressentimento. Perfeito. O custo da reconciliação é real e alguém sempre tem que pagar. Historicamente, no material que estamos analisando, essa ideia culmina na atitude final da figura do Messias descrita lá em Isaías. Uma liderança que não vem para executar vingança, mas para tomar sobre si as dores e transgressões. Ele absorve o dano em vez de infligi-lo. É o abandono total do direito de punir. É o abandono final. E tentar fazer isso nas nossas vidas diárias é provavelmente o desafio humano mais complexo que existe. Mas olha, a alternativa é sombria. A alternativa é a história do Jerry lá do começo. Viver cercado pelos cacos de um espelho quebrado. Exato. Isolado com as pessoas que deveriam ser a nossa fonte de amor, fugindo de nós porque nós nos tornamos perigosos para elas. Nossa. Então, amarrando todos os pontos que a gente desbravou hoje, a execução lógica para abandonar essa matriz da punição flui numa progressão bem clara para quem está acompanhando a gente. Quais são os passos? Bom, primeiro, começa no momento em que a ofensa acontece. Em vez de reagir com aquela fúria controladora, o passo 1 é perceber esse impulso e escolher mostrar a dor e o coração partido. A vulnerabilidade quebra as defesas, enquanto a agressão só levanta muros. Perfeito. O segundo passo é mudar a lente, focar em como ajudar a restaurar a pessoa e não em como fazer ela pagar. Depois é estabelecer aquela cultura da aliança que você explicou, verbalizando com clareza que o vínculo é mais importante do que as falhas. E, por fim, o trabalho de trocar o coração de pedra pelo de carne, escolhendo absorver o impacto para manter o diálogo aberto. É a construção de uma base resiliente para o convívio diário. Remover o terror da punição não cria, de jeito nenhum, um ambiente sem regras. Pelo contrário, cria um ambiente onde as regras servem ao propósito de proteger a confiança mútua, e não o ego de quem está no comando. É verdade. E para encerrarmos a nossa conversa de hoje, eu quero deixar aqui uma reflexão provocativa que expande um pouco essas ideias, sabe? Algo para todo mundo pensar. Manda ver. Se a narrativa mais antiga e poderosa que a gente tem, que moldou o nosso pensamento, sugere que até mesmo o detentor de toda a autoridade no universo precisou abandonar um modelo de punição para conseguir a verdadeira conexão que desejava, o que faz a gente acreditar que gritar, humilhar ou usar sarcasmo com nossos filhos, parceiros ou colegas vai gerar algo diferente de afastamento. O que aconteceria nas nossas casas e escritórios amanhã, se diante do próximo erro grave, a única coisa que oferecêssemos fosse a certeza inquebrável de uma aliança? Fica aí esse pensamento poderoso para continuar ecoando na cabeça da gente.